Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, cuja primeira parte ou tem como ponto único a audição da senhora conselheira Filipa Urbano Calvão, Presidente do Tribunal de Contas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD no âmbito da tutela política da EFASEC. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas à senhora Presidente do Tribunal de Contas, ao senhor Juiz Conselheiro, Dr. José Manuel Quelhas, e ao senhor Auditor Coordenador, Dr. Filipe Simões. Eu queria, naturalmente, agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas e também, penso que não é nenhuma inconfidência, agradecer o esforço que a senhora Presidente do Tribunal de Contas fez para estar aqui hoje, porque estava fora do país e ainda ontem à noite tínhamos alguma dúvida se conseguiríamos realizar esta nossa audição e, portanto, compete-me agradecer em nosso nome o esforço que fez, sei que foi um esforço grande, para aqui estar connosco a horas para poder fazer esta audição. E, portanto, além do agradecimento, dar as boas-vindas e dizer também, com certeza, os contributos que nos vão trazer são, obviamente, importantes para o trabalho parlamentar e para o trabalho da nossa Comissão. Senhoras e senhores deputados, a nossa grelha de tempos prevê 6 minutos para o Chega, portanto, isto na primeira ronda, 6 minutos para o Chega, 6 minutos para, 7 minutos para o PSD, mais um por ser o partido requerente e, portanto, inicia esta audição, 6 minutos para o PS, 5 minutos para a Iniciativa Liberal, 5 minutos para o LIVRE, 4 minutos para o PCP, 3 minutos para o CDS, 2 minutos para o JPP. Isto significa que a senhora Presidente do Tribunal de Contas tem estes mesmos tempos para responder logo de seguida a cada um dos grupos parlamentares. Portanto, fala ao grupo parlamentar, a senhora Presidente tem o mesmo tempo para responder às questões colocadas. Se houver inscrições, haverá ainda uma segunda ronda, cabendo um limite máximo de 3 inscrições por cada grupo parlamentar e um tempo de 2 minutos por cada senhora ou senhor deputado inscrito que usar da palavra. Sendo que a senhora Presidente do Tribunal de Contas responderá no fim de todas as inscrições e de todo o uso da palavra, dispondo exatamente do mesmo tempo para o efeito. Foi muito rápida a minha explicação, mas se houver alguma dúvida, eu esclareço entretanto. Assim sendo, como disse, iniciou o grupo parlamentar do PSD, não sei quem, o Sr. Deputado Ricardo Carlos, com 7 minutos regimentais, mais um por ser o partido requerente. Sr. Deputado, faz favor, 8 minutos, portanto. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A senhora Presidente do Tribunal de Contas, desde já agradecer a sua presença e o seu esforço para estar aqui e, apesar do requerimento só se dirigir a Sua Excelência, louvamos que esteja também aqui presente o Sr. Juiz Conselheiro e o Sr. Auditor Coordenador, por terem sido pessoas responsáveis por este relatório e podendo assim dar esclarecimentos adicionais. Portanto, desde já saudamos a vossa presença. Indiretamente ao relatório da auditoria e quando se fala especificamente do resultado da nacionalização parcial da EFASEC, o Tribunal conclui de forma categórica de que nenhum dos objetivos da nacionalização foi alcançado e que esta já custou 484 milhões de euros ao Estado. A nacionalização tinha como objetivo, e passo a citar, evitar a deterioração irreversível da situação financeira e comercial da EFASEC, assegurando a sua estabilidade, evitando a incerteza sobre a titularidade, da titularidade acionista, mas também garantir o seu valor financeiro e operacional, permitindo a salvaguarda de postos de trabalho, a valia industrial, o conhecimento técnico, a excelência em áreas estratégicas e assim conseguir a persecução do interesse público. Face à amplitude e generalização destes objetivos e à excepcionalidade da intervenção do Estado, a auditoria instou também membros responsáveis pelas áreas da economia e das finanças por parte do Governo a entregar fundamentação técnica demonstrativa do respectivo nexo causal.
Contudo, essa evidência não foi prestada e, sendo assim, não foi demonstrada essa correlação entre os objetivos e a nacionalização. A nacionalização era provisória, indicada precisamente no decreto-lei que devia ser feita no mais curto prazo possível. No entanto, não foi prestada qualquer evidência relativamente ao encargo desta nacionalização para as finanças públicas. E concluída a reprivatização da EFASEC, e como corolário do já reportado, a auditoria revelou que a nacionalização não evitou a deterioração da situação económica e financeira da EFASEC. Não só a empresa entrou em falência técnica durante o período em que o Estado era acionista maioritário, como este teve que injetar financiamento periódico para a EFASEC não entrar em ruptura financeira e ser possível a reprivatização. A nacionalização não impediu a perda de valor da EFASEC, a nacionalização não estancou a saída de trabalhadores da EFASEC, incluindo os mais especializados. Durante a nacionalização, a empresa adotou medidas para reduzir pessoal, para diminuir os gastos operacionais, e a saída de trabalhadores continuará ainda depois da reprivatização, já no processo de recapitalização prévia da EFASEC, em que o Estado financiou a saída de 200 trabalhadores. Portanto, a nacionalização já custou 484 milhões ao Estado português e ainda há o risco deste financiamento subir até aos 564 milhões, com contingentes assumidos no processo de reprivatização e decorrentes de relações entre a MGI Capital, aliás, e a EFASEC desde 2015, sendo a expectativa de que em 2028 o Estado possa eventualmente ainda reaver 385 milhões e de ser amortizado o empréstimo de 35 milhões concedido pelo Banco Português de Fomento, sendo que este depende naturalmente do sucesso do investidor na implementação do seu plano de negócios. Portanto, como eu disse, no início, em suma, nenhum dos objetivos da nacionalização foi alcançado e esta já custou muito ao Estado português e também há aqui um risco moral dos acionistas, de financiadores e administradores de ficarem protegidos contra as consequências das suas ações ou omissões. Este risco aumentou naturalmente. Já aqui foi dito em audições anteriores, no que diz respeito ao tema da EFASEC, e nomeadamente pelo Partido Socialista, que não há oportunidade de contraditório. Portanto, este relatório, em contraditório, contactou com o Governo, nomeadamente com o Ministro das Finanças do 23º Governo Constitucional, tendo este alegado que esta intervenção do Estado na EFASEC permitiu a sobrevivência da empresa, manter os postos de trabalho, ultrapassar o bloqueio total de financiamento pelo setor bancário. Sobre isto, o que diz o Tribunal de Contas? Diz que a empresa sobreviveu com o apoio financeiro direto e indireto do Estado. Diz também que em 2022 quase um quarto dos trabalhadores integrados nos grupos mais qualificados, portanto um quarto dos trabalhadores integrados nos grupos mais qualificados e mais bem remunerados já tinha deixado a empresa. E conclui também que a normalização das relações com o sistema financeiro e o acesso a trade finance não se verificaram. E com isto, o Tribunal de Contas conclui que a nacionalização da EFASEC foi realizada sem fundamentação técnica, sem fundamentação independente daquele que foi o interesse público que lhe foi evocado. O Estado nacionalizou a empresa sem validar as alegações da administração da EFASEC, de esta ser uma empresa estratégica nacional, viável e economicamente sustentável numa situação apenas de dificuldade provisória. Muito importante aqui, a nacionalização foi impulsionada pelos gestores da EFASEC, estando este em simultâneo a promover a venda de ações no mercado. Isto não sou eu que o digo, é o relatório do Tribunal de Contas. A decisão do Estado em nacionalizar não foi acompanhada pela previsão do seu impacto nas finanças públicas, como deveria ter sido, em desfavor, naturalmente, do direito dos contribuintes portugueses a essa transparência, nem os objetivos da nacionalização resultaram do nexo causal fundamentado. E assim, senhores membros do Tribunal de Contas, eu passo a questionar se consideram que esta intervenção, ou se esta intervenção salvaguardou as finanças públicas. Depois, e mais concretamente, se a Sra. Presidente assim o permitir, ao Sr. Auditor Coordenador para detalhar aquela que foi a evidência, a metodologia e a cadeia de decisões que conduziu aos resultados apurados. Questionar o Tribunal também como é que decidiu avançar para esta auditoria, o que é que a disparou e em que circunstâncias normais o Tribunal costuma determinar
a elaboração e a execução de uma auditoria deste tipo e se tem algum outro caso comum em Portugal e se conseguem pensar noutros exemplos tão relevantes que tenham sido alvo de trabalho do Tribunal de Contas ou que devessem eventualmente ter sido. O relatório, como eu já disse há pouco, não validou, ou pelo menos não encontrou evidência que pudesse validar que a FASEC fosse estratégica, nem que a sua viabilidade e sustentabilidade estivessem salvaguardadas. E eu questiono que validações mínimas deveriam ter sido exigidas para se poder avançar para este processo de nacionalização. O Tribunal avalia os objetivos declarados na intervenção pública e conclui que não foram alcançados. Que evidência sustenta a conclusão de que a nacionalização falhou aquilo que prometia resolver? E por último, duas questões. O que faltou ao governo do Partido Socialista para esta decisão poder ser considerada minimamente robusta e de quem é a responsabilidade final? Tendo em conta as conclusões do estudo, o que consideram que devia ter sido acautelado e não foi, e como é que uma operação deste tipo, desta envergadura e com este impacto para os contribuintes devia ter sido justificada e devidamente gerida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, eu pedi aos grupos parlamentares que, se for essa a vontade de cada um e de cada uma, que se possam inscrever para eu poder gerir os trabalhos conforme será adequado. Senhora Presidente, faz favor, tenho os mesmos 8 minutos para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e dar nota que o Tribunal de Contas vem aqui, enfim, no seu papel de órgão de soberania independente e no âmbito, enfim, prestando aqui esclarecimentos ou procurando esclarecer as dúvidas que possam sobrar ainda após o relatório que emitiu a pedido da própria Assembleia da República e, portanto, um relatório na sequência da auditoria que realizou a pedido da Assembleia da República aos apoios financeiros, apoios públicos que foram realizados à FASEC e, portanto, uma auditoria essencialmente focada na economia, eficiência e eficácia da prestação desses apoios. Começo por clarificar que o que a auditoria tem por objeto é, de facto, esse processo de financiamento público da FASEC, que tem várias fases. Tem a própria fase, a decisão de nacionalização, tem depois a fase de financiamento público que foi sendo prestado, como há pouco o Sr. Deputado referiu, e ainda o próprio processo de reprivatização, mas que esta auditoria se foca, no fundo, na ação, essencialmente, da parte pública e, portanto, na gestão deste processo e, portanto, não na decisão política de nacionalização. Este era o primeiro ponto só que queria sublinhar. O Tribunal de Contas não avalia a decisão política de nacionalização, não é esse o objeto da sua auditoria, embora não possa deixar de focar na sua análise aquilo que, objetivamente, não está cumprido face ao diploma legal que serve de base à tomada dessa decisão. Ou seja, face à lei da apropriação pública, nós reconhecemos, todos nós reconheceremos como cidadãos e como titulares de órgãos de soberania, que há um amplíssimo espaço discricionário de decisão do Governo, mas que há pressupostos legais. E, portanto, é quanto a esses pressupostos legais da lei da apropriação pública que o Tribunal refere que, no fundo, caberia demonstrar, ter ficado demonstrado com base num estudo técnico, um estudo técnico independente, que esses pressupostos legais se verificaram, a demonstração da verificação desses pressupostos legais. Claro, não estamos a dizer que esses pressupostos não estavam verificados. O que estamos a dizer é que era importante que existisse um estudo que demonstrasse a verificação desses pressupostos, um estudo técnico independente e que mostrasse também, desse elementos ao Governo para que se fizesse a ponderação do interesse público à luz dos princípios da proporcionalidade, da igualdade e da concorrência, como impõe a mesma lei. E o que se passa neste caso concreto é que
essa fundamentação, essa informação falhou desse ponto de vista, ou seja, nesse sentido, o Tribunal não conseguiu encontrar, não foi apresentado e o Tribunal não conseguiu encontrar que houvesse um estudo técnico, uma informação detalhada que servisse de suporte a esta tomada de decisão para este efeito. Tanto que o próprio Decreto-Lei, se notarem bem, o próprio Decreto-Lei de 33/2020, quando acaba por afirmar, declarar, atestar que os pressupostos estão verificados sem o tal suporte informativo na sua base, pelo menos não está demonstrado, e sem, por exemplo, fazer qualquer referência a algum dos princípios que a lei manda ponderar, designadamente o princípio da igualdade. É certo que se vem, entretanto, invocar, em termos de contraditório, contrafactual, de que se tem falado, invocar certos aspectos que são fatores que não podem deixar de ser considerados neste contexto, o peso que na segurança social teria o facto de haver um número muito significativo de desempregados se a EFASEC tivesse caído, ou os impostos e descontos para a segurança social que a EFASEC foi produzindo ao longo desse período. Mas em termos práticos, em termos objetivos, não é o Tribunal que tem agora que fazer essa ponderação, que o Tribunal apenas diz, e o Tribunal não está a pôr em causa que esses fatores não sejam relevantes, o que o Tribunal vem dizer é apenas isto, é que cabia a quem dá suporte ao Governo, e cabia ao Governo tomar, qualquer Governo que fosse, tomar uma decisão com base num estudo técnico bem fundamentado, independente, que ajudasse a tomada da decisão. Reparem, não apenas por razões de transparência, para o princípio da transparência, sempre que há decisões que têm impacto nas finanças públicas, como também a questão fundamental de racionalização da própria decisão. Essa fundamentação ajuda a racionalizar a decisão política e é, portanto, um suporte de cautela, de proteção da própria decisão política em si mesmo. O Tribunal não está a avaliar a política pública, volto a dizer, a decisão política de nacionalização. O que o Tribunal aqui esteve foi a analisar as circunstâncias que rodearam essa decisão e assinalando a falha de fundamentação técnica e independente em relação a essa tomada de decisão. E o princípio da transparência aqui é particularmente importante, assim como, na verdade, uma avaliação técnica do impacto nas finanças públicas deste tipo de decisão. Portanto, estes fatores tinham que ser, e até podem ter sido ponderados, mas não encontramos demonstração da ponderação destes fatores na tomada da decisão. Quanto à questão de fundo, que é, de facto, os objetivos da nacionalização, se foram ou não alcançados, esse é, de facto, o nosso papel essencial, perante uma decisão política, perante uma política pública, em sede de auditoria, verificar se os objetivos anunciados para essa política pública foram alcançados. E a conclusão a que chegámos é que não foram alcançados. Centrando-nos em dois dos principais, na verdade o que nós temos aqui é um conjunto de objetivos que são imputados no Decreto-Lei à decisão de nacionalização. É certo que o processo é um processo complexo, é certo que a decisão de nacionalização toma como pressuposto, digamos assim, ou como condição, pressuposto superveniente, digamos, a realização do processo de reprivatização, mas os objetivos são imputados à decisão de nacionalização. E, portanto, nós podemos constatar esses objetivos não estão, no essencial, cumpridos. Evitou-se a deterioração irreversível da situação financeira e comercial da EFASEC por força da decisão de nacionalização, não. Foi necessário ainda algo que aparentemente não estava equacionado no início, que foi a necessidade de haver maior injeção de apoio financeiro, portanto, por parte depois da parte pública, e do Estado, enfim, em geral, no fundo, a própria salvaguarda dos postos de trabalho não foram plenamente salvaguardados, sobretudo em relação à tal mão de obra qualificada que o próprio Decreto-Lei fazia referência como sendo um dos objetivos principais também desta ação. Estava, inclusive, referido no próprio articulado, no artigo 2º, número 2 desse Decreto-Lei, que decretou essa nacionalização. E com isto, eu não estou a deixar de tempo para o meu colega, o Sr. Conselheiro, poder aqui responder, mas responderá a seguir, se for necessário, desculpe só para gerir aqui, acabar de gerir o tempo. No essencial é isto, nós não estamos aqui nesta fase
a fazer mais do que este juízo sobre o que se passou. Não estamos aqui, nem temos nesta auditoria que projetar cenários alternativos. A auditoria é sobre os factos que ocorreram e, portanto, a partir de uma decisão política que foi tomada, como é que a partir daí tudo se desenrolou, como é que a execução se processou. E eu queria deixar bem claro este ponto, este é o ponto principal, depois o resto discutiremos ainda, com certeza, e teremos a oportunidade de discutir. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Pedro Tavares, 6 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de iniciar a minha intervenção, informar só à mesa que vou gerir o tempo com o meu colega deputado Daniel Teixeira. O Sr. Deputado? Daniel Teixeira. Muito bem. Obrigado. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Conselheira Filipa Urbano Calvão, Sr. Juiz Conselheiro José Manuel Quilhas, Auditor Coordenador Dr. Luís Filipe Simões, bem-vindos a esta comissão. Quero começar a agradecer a vossa presença, Vossas Excelências na Comissão. Esta matéria que representa um dos casos mais marcantes da intervenção pública na economia portuguesa nos últimos anos, com impacto direto no erário público, no emprego e no funcionamento do Estado. O Tribunal de Contas foi claro no seu relatório. A intervenção do Estado na IFASEC, desde a nacionalização em 2020 até à reprivatização de 2023-24, indica no seu relatório que falhou nos seus objetivos essenciais, careceu de fundamentação técnica adequada e implicou riscos e custos elevados para as finanças públicas. O Tribunal concluiu que a nacionalização foi tomada sem uma fundamentação técnica e independente do interesse público, tal como exigido por lei. Não existiu avaliação robusta sobre o impacto orçamental na decisão, nem sobre a real viabilidade técnica e económica da empresa. Isto é, o Estado avançou para uma nacionalização sem os instrumentos mínimos de suporte à decisão. Depois, ao longo dos anos seguintes, verificaram-se financiamentos públicos sucessivos através da Par Pública e do Banco Fomento Português de Fomento, num valor acumulado, como já foi indicado, superior a 480 milhões, com o Tribunal a alertar que o encargo total poderá ascender os 564 milhões. Sem um controle apertado, sem uma análise rigorosa das causas da crise e, sobretudo, sem responsabilização de acionistas, gestores ou entidades bancárias envolvidos no colapso inicial da empresa, o que o Tribunal classificou como um sério problema de risco moral também. O relatório evidencia ainda que os objetivos invocados para justificar a intervenção, salvar postos de trabalho, estabilizar a empresa, proteger a capacidade industrial, como já foi aqui mencionado, não foram atingidos. Pelo contrário, a empresa deteriorou-se financeiramente, perdeu quadros técnicos, continuou em queda operacional, acabando em situação de falência técnica. Na fase de reprivatização, o Tribunal identificou fragilidades muito significativas, critérios pouco objetivos, um caderno de encargos pouco exigente quanto à capacidade técnica dos investidores, a ausência de uma comissão especial de acompanhamento e uma opção pública que levou à escolha de uma proposta com maior taxa interna de rentabilidade, portanto, com maior risco, traduzindo-se num custo acrescido de cerca de 271 milhões de euros para o Estado. O Tribunal identifica na sua auditoria ainda outros erros, como o facto das contas públicas não terem divulgação integral dos ativos e passivos da IFASEC, contrariando o princípio da transparência e pondo em causa a sua fiabilidade, assim como o financiamento da IFASEC até à reprivatização sem apreciação técnica da Par Pública e sem sistema de acompanhamento e monitorização apropriado e eficaz. Tudo somado, o caso da IFASEC revela falta de planeamento, insuficiência de escrutínio, fragilidade na defesa do interesse público e déficit de responsabilização dos intervenientes. E estas lacunas não são apenas históricas, têm consequências financeiras graves que continuam a recair sobre o contribuinte português. Senhora Presidente, este relatório do Tribunal de Contas não é apenas uma análise técnica, é um alerta institucional sobre a forma como o Estado decide, intervém e gasta. E é por isso que esta Comissão tem o dever de compreender exatamente o que falhou, quem falhou e, sobretudo, como impedir que isto se volte a repetir. Eu teria aqui umas questões a colocar por ordem cronológica desde a sua nacionalização, questões que, em princípio, serão mais indicadas ao Sr. Juiz Conselheiro, José Manuel Quilhas. Portanto, o Tribunal concluiu que a nacionalização da IFASEC foi realizada sem fundamentação técnica independente, do ponto de vista do Tribunal, que procedimentos deveriam obrigatoriamente ter sido realizados antes de nacionalizar e não foram. Sobre a despesa pública e o risco do Estado, o relatório aponta um encargo público direto superior aos 480 milhões, podendo chegar aos 564. Quais são os fatores concretos que ainda podem fazer aumentar este valor para estes possíveis 564 milhões? E se houve algum mecanismo de controle ou limite que o Tribunal considera
que deveria ter sido imposto nos financiamentos concedidos e que não foi. E eu vou então agora passar a palavra ao meu colega deputado. Obrigado. Eu passo a palavra, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Daniel Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Conselheiros. De facto, o caso já é público, é bastante conhecido. Já foi, inclusive, aqui mencionado e descrito o porquê deste requerimento e o porquê desta audição. No entanto, há algo que parece-me importante ser apontado e ser esclarecido para os portugueses. De facto, quando a EFASEC foi nacionalizada com a premissa de que era uma empresa estratégica e que deveria, por isso, ter esta cobertura e esta atenção por parte da máquina pública portuguesa. Acontece que, passado os anos que se passaram, percebemos que milhões foram queimados e que a empresa entrou num ciclo de desgaste da qual dificilmente sairá também. E por isso, o Tribunal de Contas foi cristalino, como aqui já foi dito, falharam todos os objetivos da nacionalização e, portanto, não salvou a empresa, não se estabilizou a atividade da mesma e, portanto, não se alcançou qualquer tipo de sucesso. A única coisa que salvou foi apenas a narrativa, mas essa provavelmente nem o PS acredita. E, portanto, aquilo que deve ser dito aqui hoje é que sabemos de facto quem foram os responsáveis, sabemos quem foram os culpados, mas a pergunta que fica é quem é que deveria então ser responsabilizado, e essa é a pergunta que eu também lhe queria deixar, é, na sua ótica, o que é que poderia ser feito e quem é que deveria assumir o ónus daquilo e da tragédia que foi criada com a EFASEC. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente do Tribunal de Contas, tem os mesmos 6 minutos para responder às questões colocadas. Partilhando o tempo, se assim entender, sei que está com essa perspectiva, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, passaria a palavra, agradecendo as questões, passaria a palavra ao Sr. Conselheiro para lhe dar tempo para responder às diferentes questões. O que à primeira já de alguma forma respondemos, portanto, faltaria agora explicar as questões mais técnicas, Sr. Conselheiro, se me autorizar. Muito obrigado. Permita-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente, comece por cumprimentar também as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados aqui presentes e, obviamente, agradecer a oportunidade para, dentro das competências do Tribunal, explicitarmos um pouco melhor aquilo que foi feito neste relatório. Algumas das questões que foram colocadas são questões que se prendem com aquilo que há pouco, logo na primeira intervenção, também foi dito, uma questão de metodologia, que é uma questão importante para nós. E é importante termos isto presente. Esta auditoria resulta de um pedido feito pela Assembleia da República. Ou seja, na data de 21 de dezembro de 2022, esta Comissão aprovou um pedido de realização de uma auditoria à economia, à eficiência e à eficácia dos apoios públicos à EFASEC. Ou seja, foi este o pedido que chegou ao Tribunal. O que é que acontece nestes casos? O Tribunal, isto é dirigido, obviamente, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, e depois isto vai ao plenário da secção. O plenário da secção aceitou este pedido de auditoria. Compete depois ao Tribunal definir os termos da auditoria, realizar o respectivo programa de auditoria e definir a respectiva metodologia. Isso depois foi feito precisamente como o plenário da secção aprovou. Eu, enquanto juiz relator responsável por esta área e a minha equipa, realizámos os trabalhos de acordo com o quê? De acordo com as regras de auditoria, que são regras conhecidas de um ponto de vista nacional e de um ponto de vista internacional. Ou seja, como sabem, o Tribunal é um tribunal plural, tem várias secções. Há uma secção que é a secção que trata das auditorias, e nesta secção que tratamos de auditorias há vários, digamos que, departamentos. E no departamento no qual eu estou, como precisamente realizar este trabalho. Como é que o fizemos? Através das normas que a própria Lei de Organização e Processo do Tribunal assim nos impõe, através das normas de auditoria nacionais, através das normas da Intosai, da Eurosai e de outras instituições. Porquê é que eu vos estou a incomodar com isto? Por dizer que há toda uma matéria de tecnologia prévia, de contexto metodológico, que é preciso compreendermos para justificar depois o porquê destes resultados. O que é que nós fizemos? Pois bem, ao nos perguntarem, esta operação foi a operação que levou à eficiência, à eficácia e à economia, tínhamos aqui 3 perguntas claras. Obviamente, todos nós sabemos o que é que isto significa. Em auditoria também estas perguntas têm os seus itens de averiguação e começámos por ver, bom, mas afinal, qual é que era o objetivo? E a primeira coisa que fizemos, como devem calcular, foi consultar o Decreto-Lei 33A de 2020, onde
se diz que, primeiro, é alterar a estrutura acionista da empresa para evitar a deterioração irreversível da situação financeira e comercial, por aí fora, já sabemos. Em segundo lugar, garantir a estabilidade do seu valor financeiro e operacional, permitindo a salvaguarda, também já dissemos isto, não vale a pena estarmos a repetir. Em função disto, fazemos aquilo que em auditoria se faz, ou seja, vamos à procura de documentos, vamos à procura de evidências, vamos à procura o que é que aconteceu. Como há pouco o Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer, e eu subscrevo totalmente, não nos compete a nós fazer juízos contrafactuais. Compete-nos ver o que é que aconteceu, quando é que aconteceu, em que circunstâncias é que aconteceu, quais foram as medidas tomadas e depois, obviamente, cada uma delas, de acordo com os princípios internos, de acordo com o contraditório, fazer todo um trabalho de sistematização, muitas vezes um trabalho, se quiserem, muito técnico, que é fazer quase uma checklist, verificou-se, não se verificou, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. E depois há um outro aspecto também que é importante realçar, é que tudo isto é sujeito a contraditório. Ou seja, numa auditoria, não está aqui apenas aquilo que nós chegámos a uma conclusão inicial, está aqui depois também aquilo que os auditados nos disseram e que, obviamente, tivemos que levar em linha de conta. Um outro aspecto, apesar deste relatório ser feito num departamento, este relatório tem que ser aprovado em plenário de secção. Normalmente são 3 juízes, como é um pedido à Assembleia da República, tem que ser o plenário na totalidade, ou seja, todo o plenário da secção de auditoria que o tem que fazer. O que é que isto tem a ver com as respostas que me colocaram? É precisamente que, quando nós dizemos que não foram utilizados todos aqueles mecanismos que deviam ter sido utilizados de um ponto de vista de verificação, de um ponto de vista de recolha dos dados, de um ponto de vista de justificação, é fazermos esta pergunta. Uma operação destas, o que é que exigiria? Todo um conjunto de itens. Foram verificados? Não foram verificados. E é essa a conclusão que nós retiramos. Um outro aspecto que é importante para responder a várias... Ok. Não, certo. Um outro aspecto que é importante é o seguinte. Esta matéria é uma matéria complexa, obviamente todos os senhores deputados a conhecem tão bem quanto nós, mas nós tivemos um cuidado que eu acho que é importante frisar aqui. Nós não começámos apenas e só a quando da nacionalização. Se olhássemos apenas à nacionalização, ficava, obviamente, uma interpretação restrita. Ou seja, nós tivemos cuidado de ir até 2015 e depois de 2015 até ao momento depois da venda a Mutares. Porquê? Porque, obviamente, só conseguimos compreender esta matéria se fizermos a respectiva contextualização. E essa contextualização vem, desde logo, de todo um conjunto de operações prévias à nacionalização, maiormente a entrada da acionista Engenheira Isabel dos Santos na EFASEC, maiormente a questão do Luanda Leaks, maiormente a questão da pandemia, e tudo isto criou uma situação que depois vai ter aquele resultado em 2020. E onde houve opções. Mais uma vez, nós dizemos, as opções políticas, nós não nos compete validar nem não validar, a nós não nos compete fazer juízos contrafactuais, a nós não nos compete calcular hipótese e verificar se isto tivesse acontecido, o que é que teria sido o resultado, se aquilo não tivesse acontecido, o que é que teria sido o resultado. Esse é um juízo válido do ponto de vista político, para nós limitamos a ser, se quiserem, um bocado ortodoxo neste aspecto. Qual foi a realidade, o que é que aconteceu, quais foram as consequências e testar essas consequências. E então, por isso é que eu estou a chamar a atenção deste aspecto. Começamos em 2015, todo o processo de 2015 até 2019, 2020, de 2020 o que é que acontece até à primeira tentativa de privatização, depois da primeira tentativa de nacionalização, de privatização até à segunda tentativa de privatização e depois, obviamente, com as recomendações que nós formulámos. Doutor, agora a palavra a capacidade de síntese. Ok. Vamos para terminar. Certo. Falando da capacidade de síntese, mas deixando-o terminar. Ok, muito obrigado. No fundo, colocaram as várias propostas, ou seja, porquê desta fundamentação técnica independente, nós colocámos a questão o que é que teria sido, o que é que seria exigível e não foi, quais os fatores que podem aumentar os limites, penso que foi uma das perguntas que há pouco fixei e que é importante. Atenção que nestas matérias verificámos os valores que são conhecidos de todos nós. Há valores que já foram gastos, há outros valores que são contingentes. O problema dos valores contingentes é que não são ainda uma despesa efetiva, mas são uma despesa que se pode tornar efetiva se as garantias não forem cumpridas. Ou seja, há aqui um aspecto que é importante termos em linha de conta. Este processo é um processo que irá durar até 2028
e, consequentemente, o Tribunal de Contas está a acompanhar o que é que está a passar. Aliás, isso faço por força da lei. Quando nós emitimos uma auditoria, também fazemos recomendações. E depois somos obrigados a fazer o acompanhamento dessas recomendações. Ok, obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 6 minutos. Sr. Deputado Carlos Pereira. Muito bem, faz favor. Eu tinha a indicação que era o Sr. Deputado Armando Mourisco. É o Sr. Deputado Carlos Pereira. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial à Sra. Presidente do Tribunal de Contas e os restantes membros que a acompanham. Queria começar por dizer que, ainda bem que o Sr. Juiz Conselheiro fez aquela introdução explicativa sobre como se faz uma auditoria do Tribunal de Contas, porque isso é muito útil para aquilo que eu tinha para dizer ao Tribunal de Contas hoje. Porque o Sr. Juiz Conselheiro falou sobre a necessidade e a importância de procurar uma espécie de contexto para poder fazer auditoria, tendo recuado quase 5 anos atrás. Ora, e isso ficou claro na análise e no relatório do Tribunal de Contas. Ora, o que me parece é que esse contexto e esse cuidado que o Tribunal de Contas teve na forma como fez esta auditoria devia tê-lo também no reconhecimento que a janela de avaliação que o Tribunal de Contas está a fazer para esta auditoria é muito, muito, muito curta. Ou seja, nós fizemos este processo de nacionalização e reprivatização da EFASEC é conjunto, é uma política pública. Nós não estamos a falar de 2 políticas públicas. Não houve uma nacionalização e uma reprivatização. Houve um processo de política pública que fazia uma nacionalização e depois uma reprivatização. E os objetivos desta política pública conjunta eram muito claros e que o Tribunal de Contas, com a tal janela de oportunidade pequenina que tinha, ou seja, a reprivatização ocorreu em 2023, salvo erro, e a auditoria foi feita em setembro de 2024, penso eu. Portanto, nós estamos a falar de um processo de quase 6 meses para fazer uma análise dos efeitos, dos resultados daquilo que tinha sido uma política pública. É manifestamente insuficiente, Sr. Juiz Conselheiro. Parece-me evidente que é manifestamente insuficiente. E se é verdade que o Tribunal de Contas teria que cumprir aquilo que estava e foi solicitado para a Assembleia da República, como o Sr. Juiz Conselheiro referiu, também é verdade que o auditor e a aprovação desta auditoria devia também conter esta matéria, que é o tempo de avaliação da política pública é insuficiente para tirar conclusões. E eu vou tentar explicar o que é que quero dizer, nomeadamente olhando para aquilo que são as principais críticas do Tribunal de Contas relativamente a este processo e a esta política pública. A primeira tem a ver sobre os postos de trabalho. Ora, o Tribunal de Contas diz uma coisa que me parece demasiado perentória. Eu acho que até o Sr. Juiz Conselheiro, que é responsável pelo relatório, concordará comigo, que é: não foram preservados os postos de trabalho. Sr. Juiz Conselheiro, a EFASEC tinha 2.500 postos de trabalho, nós estamos a falar com hoje, tem 2.000 postos de trabalho. Eu não sei o que é que isso significa, mas 2.000 postos de trabalho parecem bastantes postos de trabalho que foram preservados. E, portanto, nós estamos perante, de facto, não sei... Começou a contar nos 8. Começou a contar nos 8. Ok. Eu estava vai com 3 minutos, 3 minutos. Não me pareceu. Não. Mas voltando ao tema, parece-me evidente que... tendo preservado 2.000 postos de trabalho, ou seja, só tendo perdido os tais 25% de postos de trabalho, que é o que me parece que está em cima da mesa, é algo que não me parece pouco relevante e me parece bastante importante. A proteção de 75% dos postos de trabalho. Obviamente que o custo social, se esta iniciativa não tivesse sido tida em conta, era 100% de perda dos postos de trabalho, era custos para a segurança, era perda de um cluster importante para a economia, como também penso que é do conhecimento público e que também não foi mencionado na auditoria, ou foi pouco mencionado na auditoria do Tribunal de Contas. E, portanto, este ponto me parece importante. Sobre outro ponto, deterioração financeira e comercial. Voltemos à questão da janela de oportunidade para avaliar, ou janela de análise para avaliar aquilo que foi a política pública. É muito curta. A expectativa que o Estado tem relativamente à reprivatização é que a empresa que hoje tem responsabilidades nesta matéria possa, de alguma maneira, recuperar essa mesma empresa. O que é que acontece quando se olha para o relatório de contas de 2024? Que, obviamente, o Tribunal de Contas não teve acesso porque fez o relatório, a sua auditoria, apenas em setembro de 2024. Não havia relatório de contas, mas nós já temos. Quando olhamos para o relatório de contas de 2024, percebemos uma coisa: as encomendas cresceram de forma significativa. Por exemplo, subiram 40%
face a 2023. E em 2025, se olharmos para aquilo que diz o responsável pela empresa, aceitando como verdade, as encomendas ainda aumentaram bastante mais do que estavam previstas aumentar. Por outro lado, a margem bruta média subiu cerca passou de menos 32,5% em 23 para menos 5,3% em 24. Portanto, uma melhoria significativa da atividade financeira e comercial. E, portanto, podemos sempre dizer que não parece que esta atividade ou esta iniciativa, esta política pública que o Estado teve, levou à razia da empresa. Pelo contrário, ela está a recuperar. Precisamos de tempo, talvez 2025 seja um bom ano para perceber se consolida esta recuperação ou não. Ainda não podemos dizer que ela saiu do vermelho, ainda não podemos dizer que as coisas vão correr totalmente bem, mas já podemos ter uma tendência, e essa tendência é verdadeiramente positiva, e essa não está aclarada no relatório do Tribunal de Contas, porque não podia estar, porque a janela de oportunidade era 6 meses. Ora, é impossível fazer uma auditoria sobre esta matéria para avaliar as consequências de uma política pública desta natureza com 6 meses. Um outro ponto que me parece importante tem a ver com o custo para o Estado. O custo para o Estado, a auditoria do Tribunal de Contas é clara. O custo para o Estado são 484 milhões de euros, ou pode ser, se olharmos para os contingentes, 564 milhões de euros, é de facto, como se costuma dizer, uma pipa de massa. Mas não está, ou está mal clarificado, que há de facto aqui matérias que são também contingentes, naturalmente, que é o tal mecanismo de repartição de valor se a empresa acabar por ser vendida, mas mais uma vez voltamos à janela de oportunidade para avaliar a empresa, ou à janela de análise para avaliar a empresa. É curtíssima. Não é possível nos dizer se é possível recuperar a empresa ou não é possível recuperar a empresa. Eu ouvi aqui o Ministro da Economia, o ex-Ministro da Economia, António Costa e Silva, dizer que se a empresa for vendida por 400 milhões de euros, nada impede que assim seja. Se a empresa for vendida por 400 milhões de euros, o Estado recupera 350 milhões de euros. Portanto, essa coisa que tem vindo a ser, eu termino, essa coisa que tem vindo a ser propalada pelos partidos do PSD e do Chega sobre isto é uma desgraça, isto foi um martírio para o Estado, isto é um custo enorme, é de facto uma ficção autêntica. Não é uma ficção autêntica, senhores deputados, e é uma ficção autêntica, uma demagogia, e revela sobretudo a total falta de sensibilidade dos senhores deputados do Chega e do PSD para aquilo que é salvar uma empresa, salvar trabalhadores, garantir que há um cluster sério de inovação, de tecnologia e de investigação e desenvolvimento do país, que os senhores não querem, por simplesmente para terminar, saber. disse eu. E, portanto, terminando com o último ponto, que também me parece importante... Não, Sr. Deputado, não há mais nenhum último ponto, já ultrapassou largamente o tempo. Sr. Presidente, eu só peço... Eu peço desculpa, Sr. Deputado, e eu peço desculpa aos Srs. Deputados. Estamos a meio de uma audição ao Tribunal de Contas. Habitual. Eu pedia que não houvesse pessoas a circular na sala, que não houvesse conversas com pessoas de pé e que se respeitasse quem está a falar. E que se respeitasse a quem quer ouvir as intervenções, naturalmente, para lhes poder responder. Sr. Deputado, para terminar... Sr. Presidente, eu só tenho um problema. Sim, senhor, eu vou-lhe... Eu não percebi, eu não sabia quanto tempo é que estava, porque durante a minha intervenção, ou eu pensava naquilo que ia dizer para poder deixar-os tão nervosos, ou estava a fazer contas sobre o tempo que tinha. Sr. Deputado, tem 6 minutos para falar e vai com 7 minutos e 20. Pois, pronto, então portanto, por respeito ao Sr. Presidente, respeito ao Sr. Presidente, e para poder deixar que os deputados possam respirar da tensão que estão agora, eu vou dar a palavra em 10, 15 segundos para concluir a pergunta que ia a fazer. Mas para concluir em 10, 15 segundos, faz favor. 10, 15 segundos eu diria só que fiquei um ponto para referir que foi uma das críticas também do Tribunal de Contas, que tem a ver a falta de fundamentação técnica para a solução, mas eu deixo isto para a segunda ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente do Tribunal de Contas, faz favor, 6 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Devia ter os 7h20. Mas eu também dou. Mas eu também dou tolerância. Há pouco dei 2 minutos de tolerância ao Sr. Juiz Conselheiro, também lhe dou a tolerância, naturalmente, como dou a todos. Era para descontrair o ambiente, desculpa. Vou prosseguir. Muito obrigada. Muito rapidamente, Sr. Deputado Carlos Pereira, a janela de avaliação não é de 6 meses, a janela de avaliação começa em 2020. O primeiro momento é que não é a reprivatização que está aqui a ser analisada, é todo o processo de apoio público, à EFASEC, o que significa, a partir do momento da nacionalização, financiamento público entretanto, porque a alteração da estrutura acionista não foi suficiente para resolver o problema da EFASEC e foi preciso injetar dinheiro, e, portanto, e garantias bancárias, e depois a reprivatização. São 3 momentos diferentes, se quisermos, e, portanto, não são 6 meses, é bem mais do que 6 meses. Mas não é esse o ponto é que isto começa bem lá atrás. Pronto.
Primeiro ponto, e que há bocado eu tive a oportunidade também de esclarecer isso e também de esclarecer, o senhor deputado é que não estava ainda cá, de esclarecer que, em relação à questão dos postos de trabalho, antes de passar a palavra ao senhor conselheiro, em relação à questão dos postos de trabalho, eu compreendo toda a argumentação, mas vamos lá ver, eu acho relativamente irrelevante se vê o copo meio cheio ou meio vazio. O que é importante é que no decreto-lei que decreta... Não, senhor deputado, se me permite, o Tribunal de Contas é um órgão de soberania e é um órgão independente. Não tomamos partido aqui, não tomamos lados, somos um órgão independente. Primeira nota. Segunda nota, o que nós estamos aqui a falar é de um decreto-lei que decreta a nacionalização, que assume no próprio articulado, não é só no preâmbulo, no próprio articulado, a preocupação em manter, em salvaguardar os postos de trabalho e da mão de obra mais qualificada. Isto está no articulado. E o que, em sede de auditoria, se verifica é que uma parte substancial dessa mão de obra mais qualificada saiu. Estamos a falar de um quarto dos trabalhadores e, portanto, isto parece-me particularmente relevante, dado que está no próprio decreto da nacionalização, da apropriação pública, assumido como um dos principais objetivos, uma das principais preocupações que justificam essa nacionalização. E, quanto ao mais, passo a palavra ao Sr. Conselheiro para não perder mais tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Juiz Conselheiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. O Sr. Deputado Carlos Pereira toca num ponto importantíssimo, que é precisamente o ponto da janela da oportunidade. Mas, como já tive a oportunidade de dizer há pouco, nós tivemos o cuidado de fazer uma análise um pouco mais retrospectiva. E não foi por acaso. É que, se nós olharmos apenas a acontecer ao 2020, nós não conseguimos perceber o processo da EFASEC. O processo da EFASEC, temos que, no mínimo, recuarmos a 2015, temos que, no mínimo, perguntarmos porque é que houve uma tentativa do grupo de engenharia Isabel dos Santos entrar para a EFASEC, como é que esse financiamento foi feito, e nós... Não nos compete apenas isso, só estamos a querer fazer um juízo circunscrito a esta situação. Enquanto Tribunal de Contas, enquanto auditores, compete-nos perceber a história e contar a história. E a história não se consegue contar nem se perceber se formos apenas a essa janela desses 6 meses. E o que é que nós verificámos? Verificámos que toda a situação da EFASEC era uma situação, obviamente, já frágil. Eu recordo aqui que a banca estava a recusar financiamento de uma forma sistemática, o chamado trade finance e outras operações, à EFASEC, ainda a EFASEC privada. O que acontece é que, quando a engenheira Isabel dos Santos entra com um financiamento bancário fortíssimo e um financiamento bancário fortíssimo da Banca Nacional. O que, através do penhor de ações. Isto, como todos sabemos, cria logo aqui à partida um risco, de um ponto de vista sistémico, que é o financiamento ser suportado com este penhor de ações. O que acontece mais tarde é quando a situação se degrada, e nós tivemos o cuidado de referir várias vezes a questão do Luanda Leaks, que é indispensável para compreendermos isto tudo, como sabem. Tivemos a questão ainda de referir a questão da pandemia, que nos afetou a todos, e que também, obviamente, deteriorou a situação da EFASEC, e a situação da EFASEC chegou ao ponto que todos nós conhecemos. Aí é tomada uma medida, que é uma medida de nacionalização, da apropriação da EFASEC. É a medida essa que nós não julgamos que é uma medida política, nós vamos ver se os objetivos foram alcançados ou não foram alcançados. Tem toda a razão quando diz que o tempo é curto. É, mas o pedido desta auditoria foi feito pela Assembleia da República, como sabem. O Tribunal de Contas responde rapidamente. Em regra, devíamos responder até no prazo de 1 ano. Não o fizemos porque tínhamos outras auditorias já pendentes, também da Assembleia da República, mas a janela da oportunidade é esta, ou seja, tivemos que, no fundo, qual foi a nossa preocupação principal? Como é que chegámos aqui? Onde é que está a história? Como é que em 2020 a situação era esta? E depois, em 2020, como é que foi a solução e se chegaram aos resultados que estavam pretendidos ou não? A questão dos postos de trabalho, o Sr. Presidente já respondeu, obviamente que é fundamental. O que nós dizemos é que os objetivos não foram escolhidos por nós. Os objetivos foram definidos no decreto-lei. A nós, enquanto Tribunal de Contas, gostaríamos de dizer que todos eles foram atingidos, nem que seja enquanto contribuintes ou enquanto cidadãos. O que nos compete é uma coisa um pouco mais simples, que é, face ao anunciado, face ao escrito, está, consta ou não consta. Depois, a questão do cluster industrial. E aí, permita que me divirja. Nós tivemos logo o cuidado, na parte inicial, de referir isso claramente, quando fomos a 2015.
Porque aí é que nós percebemos, quer dizer, a EFASEC é a empresa que todos sabemos, era a empresa que todos sabemos, com peso fortíssimo em certas zonas do país, com postos de trabalho, com grande força de capacidade exportadora, com uma grande força de engenharia, e isso fez com que não tivéssemos a particular cuidado de fazer esta contextualização. E por isso essa questão, de um ponto de vista, normalmente, o tempo, ok. A parte de mecanismos de repartição de valor que o senhor deputado referiu, atenção, essa parte foi tratada por nós, maiormente, estava eu aqui a tentar ver, a letra é pequenina, no ponto 318 das conclusões. Eu, se me permite, para ser mais rigoroso, diria que a reprivatização culminou em 17 de maio de 24 no financiamento público de 484 milhões. 485 pela parte pública e 35 pelo Banco de Fomento, mais 4 milhões gastos em avaliações e assessorias de processo, bem acima do dobro dos 208 previstos no âmbito do primeiro processo. E agora, para responder à pergunta que o Sr. Deputado colocou, e há o risco de subir até 564 milhões, face às responsabilidades contingentes assumidas, 80 milhões. A venda prevê o retorno de 385 milhões para a parte pública e de 165 milhões para a Mutares, presidente entre parênteses, que gastou 15 milhões. Ou seja, estes eram os dados que nós tínhamos à data em que terminámos os trabalhos. Ou seja, nós não ignoramos, pelo contrário, permitam-me parênteses, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, desejamos que tudo corra pelo melhor. O que nós dizemos é que os números que tínhamos à data do fecho da auditoria eram estes os dados. E o que estava previsto na altura era, na melhor das hipóteses, não fazemos qualificações. Ok. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Também com tolerância da mesa para melhor esclarecimento, que é para isso que aqui estamos. É a vez do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Miguel Rangel, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, santíssimos representantes aqui presentes do Tribunal de Contas. Começo por agradecer naturalmente a Vossas Excelências a presença nesta audição, que consideramos absolutamente decisiva para esclarecer aquilo que consideramos um processo absolutamente oneroso de intervenção em gestão pública, bem como a nacionalização e reprivatização da EFASEC e o montante de financiamento público que lhe esteve associado. O relatório do Tribunal de Contas é inequívoco e profundamente preocupante. Logo no seu sumário, o Tribunal de Contas afirma que após a nacionalização não foram atingidos os objetivos políticos definidos para justificar a intervenção do Estado. Eu diria até pelo contrário, porque verificou-se o agravamento da situação económica ou financeira da empresa, verificou-se aumento das dívidas, perda de postos de trabalho, perda de cota de mercado e, naturalmente, a inevitável aproximação a uma situação de insolvência técnica. Tudo isto, apesar dos sucessivos e volumosos apoios públicos concedidos ao longo dos vários anos. Vamos recordar estes números, já aqui várias vezes referidos, mas que nunca é demais realçar para enquadrar a dimensão do problema, porque às vezes parece que estamos a falar de um processo normal. Eu diria que entre 2020 e maio de 2024 o Estado injetou diretamente 484 milhões de euros, podendo o custo total ascender aos 564 milhões de euros, quando consideradas as responsabilidades contingentes e garantias prestadas. Como sabemos, no final deste processo, a empresa foi vendida por 15 milhões de euros, uma verdadeira desgraça do nosso ponto de vista, de uma demonstração clara de uma destruição de valor económico na atuação da tutela pública. Mas como é que nós chegamos a este ponto? Naturalmente que as coisas acontecem sempre por um motivo e o Tribunal identifica aqui responsabilidades que vão, no nosso entender, para além do contexto económico e comercial do momento da decisão política. O Governo avançou, segundo o relatório, para a nacionalização, sem estudos prévios independentes, sem uma avaliação rigorosa da viabilidade da empresa, sem ter quantificado adequadamente os riscos para o erário público. O próprio decreto-lei da nacionalização invoca a defesa de interesses essenciais do Estado, mas o Tribunal evidencia que não foram definidos critérios objetivos para que essa afirmação, num plano concreto, que assegurasse a recuperação e que assegurasse a recuperação operacional da EFASEC após a entrada do Estado. Eu aqui chego à nossa primeira pergunta, que é se de facto confirma que não existiu qualquer avaliação independente da situação da empresa prévio à sua nacionalização e se do ponto de vista técnico existia, aliás, fundamento para sustentar que a EFASEC constituía um ativo verdadeiramente estratégico para o país. A segunda dimensão identificada pelo Tribunal
neste relatório tem a ver com a sucessão de apoios públicos concedidos, muitas vezes sem instrumentos até adequados de controle e monitorização, peço desculpa, entre empréstimos e garantias públicas, apoios extraordinários no contexto da pandemia, reforços de capital através da parte pública. O Estado atuou, como o Tribunal refere, de forma distinta daquilo que seria expectável do investidor privado, assumindo riscos que não estavam devidamente quantificados. Ou seja, eu aqui vou repetir esta frase, que é: o Estado atua de forma distinta do que é expectável e assume riscos que não devidamente quantificados. Estes riscos, importa reforçar que são assumidos com o dinheiro dos contribuintes. E por isso gostaria de deixar aqui uma segunda pergunta. Do ponto de vista do Tribunal de Contas, existiram ou não insuficiências dos mecanismos de acompanhamento e supervisão da parte pública e da tutela pública sobre a gestão da empresa? Finalmente, também o processo de reprivatização merece neste relatório críticas significativas. O primeiro concurso fracassou. O segundo foi conduzido em condições de reduzida concorrência, sem assegurar um leque robusto de potenciais interessados e sem mecanismos que permitissem ao Estado recuperar parte substancial dos apoios que simbólica e, como sempre, enormes perdas para o contribuinte. Assim, deixo mais uma pergunta. Considera que o Tribunal que o processo de venda respeitou as melhores práticas de transparência e concorrência e se existiam alternativas que pudessem mitigar a perda colossal para o erário público? O que este relatório nos mostra é claro. Tivemos um processo de intervenção pública mal planeado, mal executado, não cumpriu os objetivos que o próprio se propôs na defesa de interesses essenciais do Estado, não garantiu a retenção de profissionais qualificados e colocou em risco significativo as finanças públicas. Por isso, termino com uma questão que eu considero central na fase em que estamos neste processo. Que medidas recomenda ao Tribunal para garantir que futuras intervenções do Estado em empresas privadas sejam conduzidas com rigor, transparência e avaliação prévia adequada? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Eu vou passar já ao Sr. Conselheiro para não perder tempo. Muito bem. Acho que são questões mais técnicas. Sr. Juiz Conselheiro, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado e colocou várias questões, maiormente quanto à questão da avaliação prévia da empresa. Há aqui uma questão que o relatório chama a atenção, que é uma questão delicada. É que por vezes confunde-se a avaliação ex ante com a avaliação ex post. E por vezes confunde-se a avaliação no momento da nacionalização e depois com a avaliação no momento da privatização. São coisas distintas a que nós também colocamos, obviamente, do ponto de vista cronológico, distintamente. Quando nós referimos a falta de avaliação, estamos a referir predominantemente ao momento inicial, ou seja, ao momento da nacionalização. Houve avaliação, sim, depois, para o momento da privatização. Normalmente, como sabem, para aquela primeira privatização que não avançou e depois com a segunda avaliação, com a segunda privatização, essa sim que avançou. O que por vezes estamos lendo é que há aqui uma confusão entre esta avaliação ex ante e uma avaliação ex post. Nós claramente dizemos isso em termos do Tribunal, no relatório, dizendo que, atenção, uma não substitui a outra. E quando nós referimos estas exigências, também são exigências, por um lado, diriam, são exigências quase que de boa gestão, mas para nós, enquanto auditores, são exigências que decorrem da própria lei. Ou seja, a necessidade de, num processo de privatização, haver uma fundamentação robusta, adequada, que mostre o retorno eventual, quais são as consequências. Apesar de nós termos tido também aquele cuidado, e repito, de fazer a tal contextualização, nós somos os primeiros a reconhecer que há aqui um contexto que é muito particular, que todos nós, obviamente, conhecemos. Depois, perguntam-nos ainda se o Tribunal diz que houve uma insuficiência no acompanhamento. Atenção, o que nós dizemos é que, em qualquer operação, isto é uma regra básica da auditoria, nós temos que acompanhar as questões ligadas à legalidade, à eficiência, à eficácia e à economia. Mas também, se virem as nossas atribuições legalmente competentes, também nos compete fazer um juízo de um ponto de vista de transparência, do ponto de vista de cumprimento, de rastreabilidade dos processos, se me permitem o termo. Ou seja, nós, enquanto auditores, a nossa primeira preocupação é que o que é que vamos analisar
esse processo é rastreável ou não é rastreável? Há evidências ou não há evidências? Ou seja, o que nós dizemos é que, de um ponto de vista dos nossos trabalhos, não encontramos documentação, ou em linguagem, jargão, de auditoria, não encontramos evidências suficientes que nos justificassem que tenha havido o tal acompanhamento desejável, legalmente obrigatório. E por isso o que nós dizemos é, mais do que dizer foi insuficiente ou foi suficiente, nós temos a obrigação de dizer, na rastreabilidade do processo, nós não encontramos esses documentos que mostrem esse acompanhamento devido. Depois, pergunta-me ainda em relação às alternativas para perdas. Eu aqui tenho que, enfim, fazer um disclaimer, se me permite, que é o seguinte. Também não nos compete a nós fazer esses juízos em termos de alternativas para perdas ou não. Ou seja, nós não trabalhamos no as if e se, não é? Nós não nos compete fazer uns juízos de contrafactualidade. Nós não podemos dizer, então, e se não tivesse havido a pandemia, o que é que tinha acontecido? E se não tivesse havido o Luanda Leaks, o que é que teria acontecido? E se não tivesse havido a nacionalização? Bom, isto pode ser e é perfeitamente legítimo numa discussão teórica, numa discussão política. Compreendo a nossa limitação do ponto de vista de auditores, nós não podemos trabalhar nessa hipótese, a contrafactualidade, e se, não é? E, consequentemente, nós trabalhamos o que aconteceu. E, consequentemente, o que aconteceu é isso que nos permite fazer o quê? O tal trilho da auditoria. Um outro aspecto muito importante, permitam-me que eu sublinhe, é que uma das regras básicas no Tribunal, que é uma regra básica de todos os processos de auditoria, é aquilo que nos ensinam a chamado ceticismo da auditoria. Ou seja, o auditor, por natureza, tem que ser cético. Isto é, ou vê, ou se não vê, também não pode fazer presunções que viu. E, neste caso, nós não vimos isso. Depois, a pergunta que me permita, que eu acho que é muito importante, ainda bem que a colocou, é quanto à questão, e o que é que nós recomendamos? Porque, normalmente, essa parte é uma parte que é menos tratada. Mas, atenção, se me permitem, eu pedi-lhes para verem as páginas 81 e seguintes do nosso relatório. Nós temos recomendações traçadas, eu vou apenas enunciar, não tenho tempo, obviamente, ao Governo através do membro pertinente, ao Governo para os responsáveis das áreas das finanças e sectoriais, são várias, mas também temos, atenção, ou à FASEC, à par pública, ou seja, aos intervenientes do processo. Se me perguntarem, estas recomendações, na nossa ótica, são todas importantes? Obviamente que sim, mas se me disserem assim, tenta resumir tudo isso numa grande ideia. E a grande ideia é esta. Estamos a trabalhar com finanças públicas, estamos a trabalhar com erário público e tem que haver um cuidado extremamente rigoroso no sentido de definição de objetivos, cumprimento de objetivos. Esta é a parte que o Tribunal de Contas... Senhores Deputados, vamos criar condições para o Sr. Juiz Conselheiro terminar a resposta. Senhores Deputados, Sr. Juiz Conselheiro, se quiser terminar, ainda está dentro da tolerância. Senhores Deputados, estamos a ouvir o Sr. Juiz Conselheiro. Julgo que foi para isso esta parte... que cá viemos. Sr. Juiz Conselheiro, faz favor. Não, reparem, essa parte ainda bem colocam, obviamente, não consegui deixar de ouvir o diálogo que foi travado, e reparem, esta é a posição do Tribunal de Contas. Quando criticam um governo, não é criticar um governo, quando criticam uma operação, que é uma coisa diferente. Não estamos aqui para criticar o governo A, B ou C. Estamos aqui para criticar a operação que nos é pedida, só e apenas. Mas, atenção, falo isto com a mesma liberdade e com a mesma independência que a última vez em que estive, ouvimos crítica em sentido contrário. Recordem-se que o último relatório que aqui veio foi um relatório feito. Eu era o relator, o Sr. Luís Simões era o auditor coordenador, a equipa é praticamente a mesma e fizemos um relatório sobre a ANA. Curiosamente, na altura, as críticas vinham no sentido contrário, mas isso é apenas um pormenor. Para dizer o quê? Que ao Tribunal não nos interessa se é A, se é B ou é C. O nosso critério é outro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar para ouvir o Sr. Deputado Paulo Núncio em 3 minutos, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Presidente do Tribunal de Contas e a restante equipa. Bom, o racional por trás da decisão do Governo Socialista de António Costa de nacionalizar a IFASEC permanece um mistério. O que sabemos é que no dia 2 de julho de 2020,
o governo socialista de António Costa resolveu empenhar o Estado português numa nova aventura estratégica que teve como consequência um custo para os contribuintes a rondar os 500 milhões de euros. E, Sr. Deputado Carlos Pereira, isto é o socialismo no seu melhor. Aventuras estratégicas com dinheiro público e depois um prejuízo elevadíssimo para os contribuintes. Eu sei que o Partido Socialista não tem em grande consideração os contribuintes e as perdas para os contribuintes, mas efetivamente esta é uma demonstração evidente de uma operação desastrosa que nunca devia ter acontecido. Para citar o Tribunal de Contas, a nacionalização foi realizada sem qualquer fundamentação técnica independente para proteger o interesse público, como era exigido pela lei. E por isso, para além de não haver respeito nenhum pelo dinheiro dos contribuintes, esta foi uma operação que violou a lei. Não respeitou os requisitos que estão previstos na lei para este tipo de operações. Por fim, a opção escolhida para a privatização, também ela polémica, da EFASEC, teve um novo custo para os contribuintes de 271 milhões de euros. Ou seja, a auditoria do Tribunal de Contas, pedida por este Parlamento, concluiu que esta operação não atingiu nenhum dos objetivos que estão definidos na lei e que, para além disso, a lei foi objetivamente violada. E por isso eu tinha algumas perguntas para fazer. Primeira pergunta: como é que é possível uma nacionalização tão desastrosa, com um custo tão elevado para os contribuintes e sem qualquer racional, ainda acontecer em Portugal nos dias de hoje? Como é que é possível que isto possa acontecer, mesmo com um governo absolutamente irresponsável e incompetente como o governo do Partido Socialista? Segunda questão: que ilegalidades foram detectadas pelo Tribunal Constitucional em todo este processo, designadamente ilegalidades de natureza penal ou ilegalidades que possam dar origem a responsabilidades financeiras? Era muito importante que o Tribunal Constitucional aqui identificasse essas ilegalidades e a natureza das mesmas. E já agora, se essas ilegalidades foram detectadas, que diligências já foram adotadas pelo Tribunal Constitucional relativamente a essas ilegalidades? Em terceiro lugar, que consequências e que responsabilidades podem ser imputadas a este processo de nacionalização e de reprivatização que foi tão desastroso, designadamente no que diz respeito aos decisores políticos e aos decisores da administração pública que tiveram intervenção neste processo? E, finalmente, deixo as outras perguntas para uma segunda ronda. Como é que é possível que este processo de nacionalização tenha sido assente em garantias que vieram a ser consideradas ilegais a posteriori? Isto demonstra uma irresponsabilidade e uma incompetência do Governo, ou é algo mais que o Tribunal de Contas detectou e gostaria de partilhar connosco? Obrigado. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados. Senhoras e Srs. Deputados. Senhores e Srs. Deputados, antes de dar a palavra à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, eu queria anunciar que tenho para a segunda ronda as inscrições do Sr. Deputado Ricardo Carlos, deduzi pelas palavras do Sr. Deputado Paulo Núncio, que está inscrito, e deduzi também pelas palavras do Sr. Deputado Carlos Pereira, que também está inscrito. E o Sr. Deputado Filipe Melo inscreveu-se agora. Portanto, para a segunda ronda, os Srs. Deputados Filipe Melo, Ricardo Carlos, Carlos Pereira e Paulo Núncio. E agora o Sr. Deputado Miguel Rangel também, da Iniciativa Liberal. E pede-me então a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira para defesa da honra da bancada. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Tem 2 Presidente. minutos. Quantos? 2 minutos. Mas não é preciso tantos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, essas expressões completamente despropositadas do Sr. Deputado Paulo Núncio sobre aquilo que é o tema que estamos a discutir, obriga-me a lembrar o Sr. Deputado Paulo Núncio que apoiou um governo que fez a privatização da ANA, que foi avaliada pelo Tribunal de Contas
eu lembro, avaliada pelo Tribunal de Contas 12 anos depois da privatização da ANA, portanto, a tal janela de oportunidade de avaliação confortável, do qual a grande conclusão é que a privatização da ANA não salvaguarda o interesse público por incumprimento dos seus objetivos. E poderia continuar por aqui abaixo a dizer quais são o incumprimento dos seus objetivos. Portanto, esse vocabulário absolutamente despropositado para avaliar um tema que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que não está fechado, que merece, porventura, daqui a uns 5, 6 anos, outra auditoria, para avaliar efetivamente quais foram as conclusões, para evitar esses adjetivos de desgraça e por aí adiante que eu ouvi nesta sala. Provavelmente ainda terão de morder a língua uns dias destes. E, portanto, acho mesmo lamentável que para situações que os senhores conduziram determinadas instituições portuguesas, isso sim há desgraça que se pode confirmar passados 12 anos, tem a ousadia de fazer este tipo de observações a decisões que foram tomadas naturalmente em contextos, como foi aqui referidos, difíceis, complexos, não apenas do ponto de vista judicial, como é o caso do Luanda Leaks, mas sobretudo num quadro de pandemia, com uma economia a decrescer a 18%, o trimestre em que foi feita essa privatização, o que é de facto absolutamente incrível e extraordinário, o que leva a que naturalmente as decisões políticas, política pública, tenham de estar contingentadas com esta situação. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Dou a palavra agora à Sra. Presidente do Tribunal de Contas para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Núncio. Para que efeito, Sr. Deputado? Eu acho que, Sr. Presidente, eu acho que a defesa da honra tem sempre resposta relativamente ao grupo parlamentar a que se dirige. Tem sim, senhor. Se me pedir a resposta, tem direito a ela. Por isso, Sr. Deputado, o Sr. Presidente queria passar imediatamente... Se o Sr. Deputado me pedir a palavra para a resposta, tem direito a resposta em 2 minutos. não teria que pedir. O Sr. Presidente ter-me que dar... Não, eu não dou a palavra... Regimentalmente, não é? Não, Sr. Deputado, eu não dou a palavra, nem é de bom tom alguém dar a palavra a quem não a quer tomar. Portanto, se o Sr. Deputado a quiser tomar, eu dou-lhe a palavra. Faz favor. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou gastar... Não vou gastar o tempo todo, apenas dizer que me pareceu pífia a defesa da honra, porque de facto não é possível defender uma operação tão desastrosa como esta que o Partido Socialista, que o Governo do Partido Socialista realizou com um custo tão elevado para os contribuintes. Eu diria ao Sr. Deputado Carlos Pereira que o Sr. Deputado disse daqui a 5 ou 6 anos alguns grupos parlamentares poderão ter que morder a língua. Sr. Deputado, os contribuintes é que já estão a morder a língua. Os contribuintes é que já estão a ser chamados a pagar este prejuízo, este custo elevadíssimo que foi causado por ações incompetentes, por ações não fundamentadas, por ações ilegais, por ações que têm um conjunto de responsabilidades, ou pelo menos devem ter um conjunto de responsabilidades nos decisores políticos e nos decisores da administração pública que participaram nessas mesmas decisões elas pouco fundamentadas, pouco transparentes e que tiveram, como lhe digo, um custo muitíssimo elevado. O que o Partido Socialista deveria estar neste momento a fazer, se fosse um partido responsável, era pedir desculpa aos portugueses por mais uma decisão absolutamente catastrófica que adotou e que teve consequências muito sérias nas empresas e na população em geral e nos contribuintes em geral. O Partido Socialista já nos habituou ao longo do tempo a ser responsável por um conjunto de decisões muito gravosas para o país e nunca ter a coragem de assumir a paternidade das mesmas, procurando sempre afastar essa responsabilidade para terceiros. Aconteceu assim com a bancarrota de 2011, acontece agora assim outra vez com a nacionalização da EFASEG. O Partido Socialista deveria crescer, deveria ter um sentido de maturidade e de responsabilidade maior e deveria, utilizando a defesa da honra, pedir desculpa aos portugueses, que é fundamentalmente isso que falta fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente do Tribunal de Contas, agora sim, 3 minutos para responder às questões colocadas na intervenção a propósito desta audição do Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço desde já a tolerância que tem dado ao Tribunal de Contas nas suas respostas, portanto, admitindo que continue a dar essa tolerância, Sr. Presidente. Aqui é a única coisa que o Tribunal vai tentar presumir. Só uma resposta muito rápida quanto à questão da decisão da nacionalização. Voltando a sublinhar, a decisão da nacionalização é uma decisão política, que faz com que o governo que a toma faz uma ponderação entre o interesse público económico e o interesse público financeiro. E essa ponderação, a única coisa que aqui estamos a chamar a atenção é que nessa ponderação, que é uma ponderação política, deve ser feita cumprindo o princípio da transparência que se aplica sempre que há impacto nas finanças públicas e, portanto, é só isso que o Tribunal sublinha, no mais não tem mais nada a dizer. E passava a palavra ao Sr. Conselheiro José Manuel. Faz favor, Sr. Juiz Conselheiro. Muito obrigado. Agradeço as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado. São várias. Há uma pergunta que está já respondida, nomeadamente quando pergunta como é que isto é possível, isso não é a competência do Tribunal de Contas, não é? Mas, se me permitem, agora, enquanto cidadão, dizer que, se calhar também, para que é que isto serve? Quando o Tribunal de Contas faz recomendações, é no sentido de, não é só uma recomendação, no sentido de boa gestão, também há aqui, se quiserem, uma componente pedagógica. Ou seja, as nossas recomendações servem para que todos pensemos no assunto. E para pensarmos no assunto, desde logo, e permitam, os destinatários são também os próprios senhores deputados, com o Poder Legislativo, se assim o entenderem, para alterar, definir, obviamente, novos critérios. A nós, enquanto auditores, compete constatar o cumprimento ou o incumprimento. Coloca depois uma questão que lhe agradeço, que é a questão de eventuais ilegalidades. Nomeadamente, pergunta-me ilegalidades do foro penal. Como sabe, o Tribunal de Contas não tem competências no foro penal, mas temos competências no foro da responsabilidade dita financeira. A segunda secção é a secção de auditoria. Todos os relatórios aprovados são simultaneamente vistos pelo Ministério Público. Compete ao Ministério Público, se assim o entender, avançar para eventuais apuramentos de responsabilidades. No entanto, permita-me esta nota apenas, as responsabilidades que tanto se fala financeiras do Tribunal estão tipificadas como não podia deixar de ser em termos legais, quer em termos sancionatórios, quer em termos reintegratórios. E se tivermos o cuidado de consultar, veremos que o núcleo de que está tipificado não é assim um núcleo tão grande quanto isso, nem com uma abertura de apreciação que muitas vezes externamente pensam que temos, nomeadamente questões como boa gestão ou má gestão. E é aí que significa, precisamente, estas limitações que também os nossos trabalhos têm. Depois, pergunta também em termos de decisores políticos ou de decisores públicos. O que nós constatamos é objetivos alcançados, não alcançados, não nos compete a nós depois fazer a qualificação, tipo verde ou vermelho, aprovado ou reprovado. Não é isso que está em causa. Há um aspecto que é muito importante e que foi colocada a questão, e há pouco não tive a oportunidade dela, e agora agradeço, que é a questão das garantias, falando nomeadamente em garantias ilegais. Como sabem, tem havido bastante polémica sobre isso, e se me permitem, de um ponto de vista técnico, para o tempo é muito curto, o que está em causa é a questão do cumprimento do artigo 109 do Regime Geral de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Não vou estar a amassá-los a ler esse artigo, mas que estabelece limites do ponto de vista da prestação de garantias. É claro que há aqui uma questão, nós detectámos, está no relatório claramente, que terão sido prestadas garantias na casa do 101.1. E esses valores estão aí. Há uma outra questão que se tem tratado muito, que é a questão das garantias prestadas pela Norgarante, que depois têm o aval de quem? Do sistema de garantia mútuo público, que em última instância tem o aval do próprio Estado. O que significa que, sendo a garantia uma responsabilidade contingente, ou seja, não é uma despesa efetiva, é uma despesa que será efetiva em caso de incumprimento, há essa possibilidade de ser realizada. Há aqui uma outra questão técnica, se me permitem, para responder com maior rigor à pergunta que fez o favor de colocar. É que compete ao Banco de Portugal a supervisão, enquanto supervisor prudencial destas questões, não é? Ou seja, a parte da... Não nos compete a nós falar estas questões, como deve calcular, digo que compete ao Banco de Portugal, não estou a falar do Governador, ao Banco em si, fazer a supervisão prudencial destas instituições. Perguntar-me-á, o que é que compete ao Tribunal de Contas? Avaliar os riscos financeiros decorrentes da garantia pública. Foi isso que nós fizemos. Avaliámos os riscos financeiros decorrentes da garantia pública. A parte da supervisão tem sido tratada... Doutor, para terminar, por favor. Isso mesmo, ou seja, no fundo é clarificar este... Estaria aso há muito tempo, que é o artigo 79 do Regime Geral de Instituições de Crédito, que é uma curiosidade, que é uma questão polémica e
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Senhores Deputados, vamos iniciar a segunda ronda. Eu agora, com a compreensão de todas e de todos, não vou ser tolerante no tempo, nem com o Tribunal de Contas, isto porque nós temos que fazer um esforço para cumprir a nossa agenda, que ainda é muito intensa da parte da manhã, como sabemos, porque temos a seguir a nossa segunda parte da reunião ordinária e de seguida ainda reunião de mesa e coordenadores. Além do mais, eu tenho em nome de todos nós compromissos com a senhora embaixadora da Suécia e depois temos plenário, pelo que, enfim, daí a necessidade agora de cumprir com rigor o tempo que está atribuído regimentalmente. Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor. Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores juízes, conselheiros, obrigado pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos que foram úteis. Antes de mais, cumpre-me agradecer o trabalho que desempenham e reforçar novamente o pedido que já temos feito em audições anteriores para que continuem desta forma efetiva a ver o mal que alguns governantes fazem ao nosso país, na qual todos nós pagamos, todos os portugueses ricos ou pobres pagam. E nós não podemos permitir que desvaneios de alguns governantes ponham em causa a sustentabilidade do país e ponham em causa muitas vezes o crescimento económico do nosso país. Isto não é um passar de culpas, eu percebo e também percebi a inquietação do Sr. Deputado Carlos Pereira, porque realmente foram muitas as tentativas de negócios mal sucedidos dos governos do Partido Socialista. Recordo-me o CTT, recordo-me a nacionalização da TAP, entre muitos outros que já oportunamente tivemos a oportunidade de falar nesta comissão. E naturalmente que o ex-ministro António Costa e Silva fez o negócio ruinoso, eu posso considerar ruinoso, em que lesou e muito o Estado. E eu relembro que nesta mesma comissão nós pedimos esclarecimentos ao Sr. Ministro sobre o processo de venda. Muito obrigado, Sr. Ministro Deputado. recusou-se a dar. Recusou-se, vou concluir, Sr. Presidente, recusou-se a dar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, se recusar a dar explicações à comissão que acompanha a atividade Muito obrigado, Sr. Deputado. Ministério, eu acho que está tudo dito em relação à clareza. Muito Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, 2 minutos, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Pereira utilizou a expressão contextos diversos. E deixe-me dizer que falar da ANA e não falar dos contextos diversos realmente diz muito sobre a sua argumentação, porque falar da ANA e não falar de José Sócrates e não falar da bancarrota tira um bocadinho de contexto, E já agora, Sr. Deputado, se quer comparar a ANA com a EFASEC, dizer-lhe que a ANA foi vendida por mais de 3 mil milhões de euros. E aquela que foi a análise posterior que falou, e que é muito, ou melhor, deve-se muito àquele que foi o boom do turismo, se calhar daqui a 10 ou 15 anos haverá um novo relatório do Tribunal de Contas em que já incluirá o investimento da ANA no novo aeroporto de Lisboa e o facto desse investimento não ser feito pelos contribuintes portugueses, e talvez o senhor mudará de ideias relativamente à sua opinião sobre a ANA. Relativamente à legislação, porque, Sr. Deputado Carlos Pereira, há regras, por muito que o Partido Socialista às vezes as esqueça, há regras, e para serem feitas nacionalizações, naturalmente têm que ser cumpridos os princípios da proporcionalidade, da igualdade e da concorrência. E, inclusive, a lei é muito clara que na avaliação têm que ser feitas pelo menos por 2 entidades independentes, avaliações relativamente às possibilidades de nacionalização. Isso
que nós, aliás, Sr. Deputado Carlos Pereira, como a senhora Presidente do Tribunal de Contas teve a oportunidade de dizer, e deixe-me que lhe diga que as suas palavras perante a senhora Presidente lhe ficam muito mal, teve a oportunidade de dizer que não conhece que existam estes documentos. Não disse que não existe, disse que não conhece, porque a verdade é que o Governo não os divulgou. E perante isto e perante a lei, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, eu questiono-lhe se efetivamente esta decisão foi discricionária, totalmente discricionária, sem cumprir aqueles que são os princípios da lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que essa pergunta é muito importante e espero bem que seja respondida, que não houve nenhuma ilegalidade neste processo de nacionalização e reprivatização. Senhora Presidente do Tribunal de Contas, de um órgão de soberania para outro órgão de soberania, o que eu tentei explicar na minha intervenção foi muito claro. O que eu quis dizer foi que a operação foi nacionalização mais reprivatização e que o processo de reprivatização só começou, digamos assim, a produzir efeitos a partir de 2023, pelo que a janela de avaliação destas matérias, do meu ponto de vista, e parece-me do ponto de vista do bom senso, é muito curta para tomar determinadas conclusões. Foi isso que eu quis dizer e continuo a sublinhar que é assim mesmo e espero que, de facto, daqui a uns anos possa fazer uma outra avaliação sobre esta matéria e que ela seja bem sucedida. Eu não estou aqui a dizer que ela será exatamente como eu penso, mas eu acho que não se pode tirar conclusões definitivas como alguns estão a fazê-lo neste momento, porque o processo está em curso, não houve nenhuma venda de motares da empresa e esse é uma parte do contrato de nacionalização mais reprivatização que está em cima da mesa. E, portanto, tudo aquilo que se disse do ponto de vista definitivo não é definitivamente definitivo porque o processo está em curso. Se a Motares, volto a dizer, se a Motares vender a EFASEC por 400, 500, 200 milhões, 100 milhões, o que seja, isso é um processo, senhores deputados. Se os deputados não conseguem perceber português, isto é um processo. E, portanto, se conseguirmos que isso aconteça, a avaliação não é, de facto, esta que acabou de se dizer. Queria só terminar com uma nota que tem a ver sobre a falta de fundamentação. Ora, nós sabemos todos como é que estava a EFASEC naquela altura. O Sr. Juiz Conselheiro falou disso mesmo, era o bloqueio, bloqueio das garantias, bloqueio do financiamento bancário, uma quebra bruta de confiança, enfim, um conjunto de matérias que estava a colocar em causa a empresa. Ora, aos senhores deputados da Iniciativa Liberal e do CDS, eu gostaria de dizer algo que eu julgo que eles sabem, em economia parece muito relevante que saibam isso, acho que sabem, que a recuperação de empresas em risco, que era o caso, e portanto a literatura económica sobre a recuperação de empresas em risco é de facto muito clara, é que decisões tardias, eu termino já, decisões tardias tendem a maximizar perdas, não é a minimizar as perdas. E, portanto, o que era preciso fazer naquela altura era tomar uma decisão sob pena do tal contrafactual que o Tribunal de Contas não analisa, mas que o político deve analisar, era perdermos a empresa, perdermos os trabalhadores e perdermos tudo. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel, 2 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente à avaliação independente da situação da empresa, prévia à nacionalização, eu julgo que, para além de relatar como decorreu, importa sublinhar como deveria ter decorrido. Porque, como disse bem, o que está em causa é o respeito pelo erário público, que é o mesmo que dizer que o que está em causa é o respeito pelo dinheiro dos contribuintes que o ganham com o seu trabalho e pelo risco também, que já agora, que eles correm quando decidem investir o seu dinheiro. E Sr. Deputado Carlos Pereira, a avaliação de risco não se faz depois. A avaliação de risco não se faz, vai correr tudo bem e depois fazemos essa análise. Essa avaliação de risco, principalmente quando está a lidar com o dinheiro dos contribuintes que não é seu, tem que ser feita previamente. E por isso, quando o Estado arrisca mais de 500 milhões de euros e o relatório identifica evidências que suportam, não identifica evidências que suportem essa decisão, que suportem esse custo de oportunidade, isso é que é relevante e por isso é que eu volto a perguntar, do ponto de vista do Tribunal, estavam ou não assegurados os critérios prévios de análise de risco para esse apoio. Mais de $500 milhões de euros foi mobilizado e o Estado não recuperou praticamente nada desse investimento. O relatório não é apenas um diagnóstico técnico, é um alerta político que alguns teimam em não compreender. É a demonstração de que as decisões tomadas sem rigor, sem transparência e sem avaliação podem ter custos gigantescos para o país. E é também uma chamada de atenção para a necessidade de responsabilização. E se há quem continua a não perceber isso, então o Estado vai continuar a desbaratar o dinheiro dos contribuintes e a perder a sua confiança. A EFASEC, o caso da EFASEC, tem de ser visto como ponto de viragem. O Estado não pode repetir intervenções precipitadas, sem avaliações rigorosas e por objetivos políticos imediatos, que é o que parece que está em causa. É indispensável reforçar os critérios e mecanismos de modo a garantir que nunca mais se repete um processo em que centenas de milhões de euros são perdidos sem salvaguarda do interesse público. Os portugueses merecem saber o que falhou, merecem, sobretudo, a garantia de que não volta a falhar. Obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Núncio, para terminar esta segunda ronda, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria identificar 7 conclusões do relatório da Auditoria do Tribunal de Contas. Primeira, a decisão do Estado em nacionalizar a IFASEC não foi acompanhada da previsão do seu impacto nas finanças públicas, como deveria, em desfavor do direito dos contribuintes. Segunda, o financiamento da IFASEC até à reprivatização foi o solicitado pela empresa, sem apreciação técnica da parte pública que validasse a sua razoabilidade. 3. As contas públicas não divulgaram informação integral sobre os ativos e passivos da IFASEC, contrariando o princípio da transparência e colocando em causa a sua fiabilidade. 4. O Estado privilegiou o Grupo IFASEC ao criar uma linha de apoio Covid específica e exclusiva para as suas empresas. 5. A Lei Quadro das Privatizações não foi aplicada quanto à obrigação expressa no contrato de compra e venda de ações dos trabalhadores manterem na empresa reprivatizada todos os direitos e garantias que eram titulares. 6. A MGI Capital, acionista militar da IFASEC, não acompanhou o Estado no apoio financeiro à IFASEC, nem teve despesa com a reprivatização, em flagrante contraste com o encargo público. E, finalmente, o financiamento público da IFASEC aumentou o risco moral dos responsáveis, ficarem prejudicados e contra as consequências de suas ações e omissões. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, eu pergunto, o Tribunal de Contas não considera estranho este comportamento sistemático de falta de transparência, de violação da lei e dos regimes legais e de favores que foram prestados a esta empresa? Segundo, que recomendação principal o Tribunal de Contas sugeriria ao Parlamento para impedir que operações desastrosas, como aquelas que aconteceram no tempo do Governo Socialista, se voltem a repetir, principalmente quando um governo, e esperamos que seja daqui a muitas e muitas décadas, um governo com ímpetos de nacionalização volta a ter responsabilidade neste país? Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro, realizaram-se 5 intervenções, foram 10 minutos, são os mesmos 10 minutos e eu agora apelava mesmo à capacidade de síntese para que pudéssemos cumprir esses 10 minutos pelas razões que de certo compreenderão e que expus há pouco. Faz favor, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, e mais uma vez volto a agradecer a tolerância que esteve connosco, com o Tribunal de Contas até ao momento, não pretendendo que se mantenha. Muito rapidamente, às questões que foram colocadas, efetivamente, a primeira resposta é de que, quanto ao cumprimento dos princípios previstos no regime da Lei da Apropriação Pública, no contexto desta decisão de nacionalização, não há, volto a dizer, qualquer referência no decreto de nacionalização ao cumprimento do princípio da igualdade ou princípio da concorrência, mas, enfim, e quanto ao princípio da proporcionalidade, é afirmado que a medida é proporcional. Na verdade, o Tribunal não face ao que encontrou, mais uma vez a lógica da rastreabilidade, não pode afirmar se eles foram plenamente cumpridos ou se não foram cumpridos. Apenas atesta que não encontrou demonstração de que foram feitas essas ponderações, não querendo dizer com isto que não tenham sido feitas. Portanto, relacionado com uma última questão, a propósito da questão da transparência em todo este processo. De facto, hoje a lei do enquadramento orçamental é clara a exigir esse cumprimento desse princípio e a exigir uma análise do impacto de decisões que têm, análise de impacto de decisões que possam, portanto, ser relevantes no contexto das finanças públicas. E, portanto, a recomendação que o Tribunal faria, que de alguma forma também já deixou, é que essa análise seja sempre feita em decisões que possam impactar as finanças públicas. Naturalmente, mais detalhadas quanto maior for o risco do impacto nas finanças públicas.
Em todo o caso, há uma recomendação, e já agora aproveitava para notar, uma recomendação que foi deixada no nosso relatório ao Governo e que já estava, enfim, pelo menos a iniciar o seu cumprimento, que era a tentativa de definir critérios, tentativa de definição de critérios legislativos ou, enfim, regulamentares, mas na tentativa de definição de critérios que ajudem a definir o que é considerado área estratégica, área económica estratégica dentro do setor empresarial estadual. E essa informação que tivemos do Ministério das Finanças, do anterior Governo, é que tinha sido criado um grupo de trabalho, entretanto, como o Governo caiu e, portanto, temos agora um novo, não sabemos qual é a sequência que está a ser dada a esse estudo que estava a ser feito para tentar densificar esses critérios. No mais, eu passaria a palavra ao Sr. Conselheiro José Manuel Calhas para responder. Faz favor, Sr. Juiz Conselheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a generalidade das perguntas. Muitas delas tocam-se e daí que me permitam que faça uma resposta global em função dos aspectos que, com o tempo que temos, acho importantes. O primeiro aspecto, o Tribunal de Contas olhou a um pacote, olhou a um quadro temporal, não apenas a uma janela. Eu repito que esta parte não tem sido muito realçada nas leituras que eu tenho visto. Nós temos uma particular importância a todo o período pré-nacionalização. Sem este contexto, é difícil compreender o que veio a seguir. Obviamente, pré-nacionalização, desculpem. Depois, obviamente, focámos-nos na questão da nacionalização. Focámos-nos na primeira tentativa de privatização, na segunda tentativa de privatização e, com os resultados apurados, fizemos recomendações. Muitas dessas recomendações que vão no sentido precisamente daquilo que os seus deputados há bocado colocavam, o que é que se poderá fazer para evitar que as situações como estas sejam lesivas para as finanças públicas no futuro. Há aqui um aspecto que não tive ainda a oportunidade de dizer, mas permitam-me partilhar com todos os senhores deputados, que é o seguinte: o papel do Tribunal de Contas é um papel que todos conhecemos, está constitucionalmente consagrado, está consagrado na lei, mas há algo que é uma questão que se discute muito, maiormente, quando é que é mais relevante? Se é mais relevante em situações de crise ou em situações de não crise. E isto é uma resposta também às perguntas que foram colocadas. É que há uma tentativa de dizer, quando estamos numa situação de crise, quando estamos numa situação de pandemia, quando estamos numa situação de excepcionalidade, quase que tudo se justifica, quase que não é necessário prestar contas. Permitam-me aquela expressão portuguesa que todos conhecemos, em tempo de guerra não se limpam armas. Fechando a expressão. E aqui eu permitam dizer ao contrário, é que em tempo de guerra temos que limpar armas. Ou seja, apesar das excepcionalidades, apesar de haver pandemia, apesar de haver o Andalix, apesar de toda aquela conjuntura que conhecemos, é nestas alturas que o papel do Tribunal de Contas se torna mais relevante. E, se me permitem uma sugestão minha, não posso deixar de lembrar, no Tribunal de Contas há um quadro, que aliás o original não está lá, está no Ministério das Finanças, naquele grande edifício do Ministério das Finanças, naquele grande salão, em que, se repararem, há lá um quadro interessantíssimo. É um quadro que a mim sempre me despertou muito interesse, o porquê daquele quadro. E o quadro, resumidamente, se puderem, vejam, nem que seja na net ou vejam lá. É um quadro que tem um auditor, na altura chamado contador, fechado permanentemente na torre das Casas dos Contos durante a peste no século XVI. E há um contraste que é gritante, até de um ponto de vista pessoal. Nós vemos um contador resguardado na torre a fazer contas, com um cofre ao lado curiosamente cheio. Penso que essa parte é um bocado de ficção do pintor, mas lá fora o que é que vemos? Mortos, sacerdotes a ministrar a extrema-unção, médicos a curar. Ou seja, é no fundo uma comparação. E agora a questão que se coloca é, então, e nós, se numa situação, mal seja, mas para a pandemia tem aqui alguma coisa, numa situação de pandemia, o que é que nós devíamos fazer? Fechar a porta ou estar mais atentos? Este é um aspecto curiosíssimo, porquê? Porque se virmos a literatura internacional, maiormente das Intosais, da Eurosai, esta foi uma questão muito discutida. Ou seja, a relevância do auditor externo aumenta em situações de crise. O papel fiscalizador tem que ser mais rigoroso nessas alturas, porque são essas alturas que geram maior risco. Ou seja, reparem, obviamente, quase que em jeito final, aquela alegoria que eu fiz há pouco, em tempo de guerra não se limpam armas, não é?
Não é que em tempo de guerra tem que se limpar armas. Infelizmente estamos num contexto que todos conhecemos. A despesa pública que está prevista de um ponto de vista de defesa é que é. E significa o quê? Que também aí o Tribunal de Contas tem que ter uma atenção redobrada, porque é aí que há verdadeiramente situações de risco significativos. Feito este parênteses, no fundo para concluir que as várias conclusões, as várias perguntas que me colocaram, no fundo vão sempre ao mesmo cerne da questão. Foi salvaguardado o erário público ou não foi salvaguardado o erário público? Foram salvaguardados os interesses dos contribuintes ou não foram salvaguardados os interesses dos contribuintes? Eu aí tenho um handicap que os seus deputados não têm, não é? Claro, não, daí tenho um handicap, eu estou a terminar por causa do tempo, obviamente, daí tenho um handicap que é o seguinte, quer dizer, não nos compete fazer esse juízo sim ou não, compete é fazer este rastreamento dos factos, contar esta história, tal como a apurámos, de acordo com regras de soberania. E para terminar, há pouco houve mais do que um dos senhores deputados que perguntaram, então e agora o que é que podemos fazer, não é? Bom, o agora, neste relatório, obviamente, não tenho tempo, por favor vejam as páginas 81 e seguintes do relatório, onde estão as várias recomendações. Obviamente que as recomendações é um aspecto que eu há pouco referi, mas se calhar não foi suficientemente claro, permitam-me que eu seja agora. Nós, de acordo com as regras do Tribunal, temos a obrigação de fazer o acompanhamento das recomendações, no mínimo durante 5 anos. Obviamente que isso dá-nos o espaço para quê? Para ir ver a evolução. E também temos a obrigação depois de fazer os trabalhos de continuidade de acompanhamento, ver o grau de acompanhamento. Para dizer que isto está a ser feito normalmente pela equipa a que tenho o gosto de coordenar, que é este acompanhamento dos vários graus de recomendação. Pergunta-me há pouco, mais importantes e menos importantes, para terminar, nós colocámos logo à cabeça apresentar proposta legislativa de obrigação de constituir comissão especial para acompanhamento de cada processo de privatização. Ou seja, é importante que haja uma comissão de acompanhamento. Definir critérios para a classificação das empresas estratégicas. Isto está a ser feito, mas convém ser concluído. Assegurar aos contribuintes a imagem verdadeira e apropriada da exposição das finanças públicas, à situação económica e financeira das entidades participadas pelo Estado, diretamente através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças ou indiretamente através da par pública, incluindo divulgar informação integral sobre ativos e passivos não consolidados. Mas o que está aqui não é mais do que aquilo que encontram à porta do Tribunal de Contas, quando lá forem. Se tiverem o cuidado de olhar para a porta para o lado esquerdo, está lá a ideia de função do Tribunal de Contas, precisamente fiscalização e salvaguardar o interesse das finanças públicas. Muito obrigado a todos. Presidente, obrigado. É uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos para pedir ao Sr. Presidente para distribuir aos deputados do PSD e do CDS uma notícia que basicamente diz o seguinte: a Conta Geral do Estado de 2024, o maior e principal documento que retrata a situação financeira da Administração Pública Portuguesa, foi chumbada pelo Tribunal de Contas por não cumprir a lei que rege as finanças públicas. O motivo invocado foi a violação da norma de lei de enquadramento orçamental. Segundo o... Sr. Deputado, o que é que tem a ver? Não tem nada a ver. Já estão nervosos. Sr. Deputado, conclua. Eu concluo justificando que a razão tem a ver com as acusações que foram feitas ao Governo do PS Muito sobre violações à lei. Sr. Deputado, agradeço que faça chegar o documento aos serviços, que será distribuído conforme solicitado. Senhores e Srs. Deputados, nós não vamos interromper os nossos trabalhos, vamos já de seguida fazer a segunda parte da nossa reunião. Peço desculpa por isso, por não poder acompanhar os nossos convidados à porta, mas queria naturalmente agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram, agradecer à Sra. Presidente o esforço que fez para estar fisicamente connosco e desejar um bom trabalho. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.